Existe um tipo de cansaço que não se explica por uma noite mal dormida. É o cansaço de quem carrega, minuto a minuto, a sensação de estar devendo alguma coisa a alguém. Se é assim que você chegou até aqui hoje, saiba que este não é um encontro qualquer. Há um motivo para você ter parado exatamente agora, no meio de tantas notificações e cobranças, para abrir espaço para esta oração. E esse motivo tem nome. O seu coração precisava de descanso antes mesmo da sua mente perceber isso. Deus não mede o seu valor pela sua produtividade. Ele não está checando se você bateu a meta de hoje. E ainda assim, quantas vezes você se pega checando isso sozinho, cobrando de si mesmo aquilo que ninguém mais teria coragem de exigir? Se você vive nessa corrida sem linha de chegada, este momento foi preparado especialmente para você. Os arcanjos do Senhor já se aproximam de cada coração cansado que está aqui agora. São Miguel, São Rafael e São Gabriel vêm para lembrar a cada um que existe vida além da cobrança. Antes de seguirmos, seu apoio pode levar esta mesma paz a alguém que ainda não a encontrou. Há colegas de trabalho, amigos, familiares seus, vivendo essa mesma pressão sem saber que existe este espaço de descanso. Curta esse vídeo agora e inscreva-se no canal Jornada da Fé, se ainda não faz parte desta família. Considere também se tornar membro e sustentar esta missão de levar oração diária a quem mais precisa. Faça isso antes de seguir, porque cada pessoa que se une a esta corrente fortalece o clamor de todos nós. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, defensor poderoso enviado pelo Altíssimo, voltamos para ti agora com um clamor que nasce de um cansaço silencioso. Há pessoas nesta oração que vivem sufocadas pela pressão no trabalho, que são cobradas o tempo todo, por metas que crescem antes mesmo de serem alcançadas, por prazos que nunca dão trégua, por chefes ou clientes que parecem nunca estar satisfeitos, não importa o quanto se entregue. Vem com a tua espada de luz, São Miguel, e coloca-te diante de cada coração oprimido por essa exigência. Há quem trabalhe além do que o corpo aguenta só para não decepcionar. Que leve as preocupações do trabalho para dentro de casa, para a hora de dormir, para o tempo que deveria ser de descanso com a família. Que sinta o estômago apertar só de pensar na próxima reunião, na próxima cobrança, no próximo dia que começa antes mesmo do anterior ter terminado de doer. São Miguel, liberta cada uma dessas pessoas da tirania da pressão excessiva. Que o peso que carregam sozinhas seja repartido com o céu. Porque há uma diferença entre trabalhar com excelência e viver escravizado pela cobrança. O primeiro edifica, o segundo destrói aos poucos. Há ambientes de trabalho que se tornaram verdadeiros campos de batalha, onde cada erro é motivo de humilhação, onde o valor de uma pessoa é medido apenas pelo que produz, onde o cansaço nunca é motivo suficiente para parar. São Miguel, com a tua espada, corta essa mentira que faz tantas pessoas acreditarem que o próprio valor depende da produtividade. Que cada coração entenda que é amado por Deus, independente de qualquer meta batida ou não batida. Protege, São Miguel, quem trabalha sob chefias injustas, que exigem o impossível e não reconhecem o esforço, que usam o medo como ferramenta de comando, que fazem seus liderados se sentirem pequenos, incapazes, sempre em dívida. Coloca a tua guarda sobre cada um desses ambientes. Que a injustiça seja exposta, que o abuso perca força, que quem trabalha com honestidade e dedicação não continue sendo tratado como se nunca fosse suficiente. Que a justiça do céu alcance esses lugares onde a justiça dos homens tem falhado. Cura também, São Miguel, a cobrança que vem de dentro, porque há quem já tenha internalizado tanto a pressão externa que agora se cobra sozinho, mesmo quando ninguém mais está exigindo. Que trabalha aos domingos por culpa, não por necessidade. Que não consegue descansar sem sentir que está sendo improdutivo. Que mede o próprio valor pela quantidade de tarefas concluídas. Liberta essas pessoas dessa prisão interior. Que aprendam que descansar não é fraqueza, que parar não é fracasso, que existe vida além da produtividade e que essa vida também merece ser vivida com plenitude. Protege o corpo e a mente de quem está no limite por causa dessa pressão.
porque o corpo cobra a conta de tanta tensão acumulada. Vêm as dores, as noites mal dormidas, a ansiedade que aperta o peito antes mesmo de o expediente começar. São Miguel, guarda a saúde de cada pessoa que está se desgastando dessa forma. Que o corpo não pague pelo excesso de cobrança que a mente não consegue suportar. Que cada um encontre o equilíbrio antes que o esgotamento se torne dano permanente. E que a tua presença, São Miguel, traga a essas pessoas a coragem de estabelecer limites, de dizer que já é suficiente, de proteger o próprio tempo, a própria saúde, a própria paz. Que ninguém desta oração continue vivendo escravizado por uma cobrança que nunca vai reconhecer o suficiente. Liberta cada coração que foi colocado sob a tua proteção neste momento, São Miguel, e devolve a cada um a paz de trabalhar com dignidade, sem que isso custe a própria vida. Escreva com fé nos comentários: São Miguel me liberta da pressão excessiva e me dá paz para trabalhar com dignidade. São Rafael Arcanjo, médico das almas inquietas, tu que conheces cada pensamento que insiste em voltar quando o corpo já pediu descanso, voltamos agora o nosso olhar para ti com um pedido que muitos carregam nas madrugadas silenciosas. Há pessoas nesta oração que deitam cansadas, fecham os olhos e, em vez de dormir, começam a fazer contas. Contas que não fecham. Contas que se repetem, se somam, se multiplicam na mente, roubando o sono que o corpo tanto precisa. Há quem passe a noite acordado, calculando quanto falta para o próximo boleto. Que sinta o coração acelerar ao lembrar de uma dívida que ainda não sabe como pagar. Que vire de um lado para o outro na cama, enquanto a mente insiste em repassar cada gasto do mês, cada conta pendente, cada aperto que se aproxima. São Rafael, aproxima-te de cada uma dessas pessoas. Toca com a tua mão de cura o lugar exato onde a preocupação se instalou, exatamente na hora em que deveria haver descanso. Porque a preocupação financeira tem um jeito cruel de escolher justamente a noite para atacar. Durante o dia há distração, há tarefas, há gente ao redor. Mas quando a casa fica quieta e o corpo se prepara para dormir, é como se todos os medos guardados durante o dia esperassem esse silêncio para aparecer. São Rafael, silencia esses pensamentos na hora de deitar. Que a mente que insiste em fazer contas de madrugada aprenda a descansar. Que o sono chegue mesmo quando as contas ainda não fecharam. Cura, São Rafael, o corpo que já sente o peso dessa preocupação constante. Porque quem não dorme direito acorda mais fraco para enfrentar o dia que exige força para trabalhar, para resolver, para continuar tentando. É um ciclo cruel. A preocupação rouba o sono, e a falta de sono tira as forças necessárias para lidar com aquilo que preocupa. São Rafael, quebra esse ciclo. Devolve a essas pessoas o sono que restaura. Que o corpo aprenda a descansar, mesmo quando a mente ainda carrega um problema sem solução à vista. Acalma, São Rafael, o coração de quem sente vergonha da própria situação financeira. Porque há quem não durma também por causa disso. Pelo medo de que alguém descubra, pela vergonha de pedir ajuda, pelo peso de sentir que deveria estar mais bem resolvido financeiramente do que está. Alcança esses corações envergonhados, que entendam que passar por dificuldade financeira não diminui o valor de ninguém. Que a vergonha, tantas vezes maior do que o próprio problema, seja curada por tua presença. Traz clareza, São Rafael, para quem está perdido no meio das próprias contas, porque às vezes a preocupação cresce mais pela confusão do que pelo tamanho real do problema. É difícil dormir quando não se sabe exatamente quanto se deve, para quem e quando. Ajuda cada pessoa desta oração a organizar o que parece embaralhado. Que a clareza traga um pouco de paz, mesmo antes da solução completa chegar. Que enxergar a situação com nitidez seja o primeiro passo para dormir com menos peso no peito. E enquanto a solução não chega por completo, São Rafael sustenta essas pessoas com um sono que não depende das circunstâncias, porque há uma paz que Deus oferece que não espera o problema se resolver para chegar. É a paz de quem entrega aquilo que não consegue controlar durante a noite e confia que o mesmo Deus que cuida do dia também cuida da madrugada. Que cada pessoa desta oração
Aprenda a deitar entregando as contas, os medos, as incertezas e descansar, mesmo sem ainda ter todas as respostas. Renova, São Rafael, a esperança de que essa fase vai passar. Porque quando a preocupação financeira se arrasta por muito tempo, é fácil achar que vai ser sempre assim, que as noites mal dormidas se tornaram a nova normalidade. Lembra cada coração de que essa aflição tem prazo para acabar, que os dias de aperto não são para sempre, que assim como vieram, as dificuldades também vão passar, e que junto com elas vai passar também essa insônia que hoje parece não ter fim. E devolve, São Rafael, noites de sono profundo e verdadeiro a cada pessoa desta oração. Que ao deitar a cabeça no travesseiro, a mente encontre paz em vez de cálculo, que o corpo relaxe em vez de tensionar, que o sono venha como um presente do céu, restaurando as forças para mais um dia de luta, com a certeza de que essa luta não é travada sozinha. Que cada noite, a partir de agora, seja um pouco mais leve do que a anterior, até que a paz completa chegue junto com a solução esperada. São Rafael Arcanjo, acalma a mente de quem não consegue dormir por preocupação com o dinheiro e devolve a cada um o descanso que o corpo e a alma precisam, conforme cada coração foi colocado sob a tua intercessão nesta oração. Escreva com fé nos comentários: São Rafael acalma a minha mente e devolve o meu sono em paz, mesmo em meio às dificuldades, sob a tua intercessão nesta oração. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel abençoa o meu sonho engavetado e me dá coragem para recomeçar. São Gabriel Arcanjo, mensageiro do Altíssimo, tu que abres portas onde os homens só enxergam paredes, voltamos agora o nosso clamor para ti com um pedido bem concreto, dessas necessidades que pesam no dia a dia, mas que também merecem um lugar nesta oração. Há pessoas nesta oração tentando vender alguma coisa, um imóvel que está parado no mercado há meses, um carro que precisa ser vendido com urgência para resolver outra necessidade, um negócio, uma proposta, uma venda que não sai do lugar por mais que se tente. Há quem tenha colocado a casa à venda e veja visita após visita sem nenhuma proposta séria aparecer. Que sinta o desânimo crescer a cada mês que passa e o imóvel continua parado, enquanto as contas relacionadas a ele continuam chegando. Há quem precise vender o carro para conseguir outro, para pagar uma dívida, para resolver uma emergência, e veja o tempo passando sem que ninguém demonstre interesse de verdade. São Gabriel, aproxima-te de cada uma dessas pessoas. Move o que precisa ser movido para que a venda aconteça. Porque por trás de uma venda que não acontece, muitas vezes existe uma necessidade maior esperando para ser resolvida. Não é sobre o objeto em si, é sobre o que aquela venda representa. Uma mudança de vida, o pagamento de uma dívida, a realização de um projeto, o alívio de um aperto financeiro. São Gabriel, enquanto abres o caminho para a venda, cuida também da necessidade que está por trás dela. Que o que essa pessoa precisa alcançar, através dessa negociação, seja alcançado no tempo certo. Coloca, São Gabriel, a pessoa certa no caminho de cada um que está tentando vender. Porque às vezes o problema não é o preço, não é o produto. É simplesmente que o comprador certo ainda não apareceu. Ilumina esse encontro. Que quem está buscando encontre exatamente o que está sendo oferecido e que quem está oferecendo encontre exatamente quem estava procurando. Que esse cruzamento de caminhos aconteça de forma natural, no tempo certo, sem que seja preciso insistir ou implorar. Dá clareza, São Gabriel, para quem está negociando um negócio ou fechando uma parceria importante. Que as palavras certas sejam ditas nas reuniões decisivas, que os termos do acordo sejam justos para todas as partes, que nenhuma cláusula escondida traga prejuízo mais tarde. Que cada assinatura seja colocada com a segurança de que aquele acordo é bom, é honesto e vai realmente ajudar a vida de quem está fechando o negócio e não se tornar mais um problema no futuro. Liberta São Gabriel do desânimo de quem já tentou vender por tanto tempo que começou a achar que nunca vai conseguir. Que já baixou o preço várias vezes, já mudou de anúncio, já tentou de tudo e continua sem sucesso. Renova a esperança dessas pessoas.
que não desistam bem quando a resposta poderia estar próxima, que continuem fazendo a parte delas, anunciando, divulgando, se esforçando, enquanto confiam que o céu está trabalhando nos bastidores para trazer o comprador certo. Abre também, São Gabriel, os caminhos alternativos que ainda não foram considerados, porque às vezes a solução não vem exatamente pelo caminho que se estava esperando. Talvez apareça um comprador de um jeito inesperado, talvez surja uma proposta de troca, de parceria, de negociação diferente da que se imaginava. Ilumina esses caminhos alternativos. Que a solução chegue, ainda que por uma porta que ninguém tinha pensado em abrir, e quando a venda finalmente se realizar, São Gabriel, que ela traga alívio verdadeiro. Que o dinheiro que entrar seja suficiente para resolver aquilo que precisa ser resolvido. Que a negociação seja justa e tranquila, sem desgaste, sem prejuízo, sem arrependimento depois. Que cada pessoa desta oração que está tentando vender algo importante saia logo dessa fase de espera e entre numa fase de resolução, com a certeza de que o Senhor cuidou de cada detalhe dessa negociação. São Gabriel Arcanjo, abre os caminhos para que cada venda e cada negócio se concretizem no tempo certo e resolve a necessidade que está por trás de cada negociação, conforme cada pessoa foi colocada sob a tua intercessão nesta oração. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel, abre os caminhos para que a minha venda se realize e a minha necessidade seja resolvida. São Miguel Arcanjo, guardião dos que amam e protetor daqueles que muitas vezes não conseguem se defender sozinhos, voltamos agora para ti com uma aflição que atravessa gerações inteiras dentro de tantas famílias. Há avós nesta oração que estão criando os próprios netos, que quando já esperavam viver uma fase mais tranquila da vida, se viram assumindo de novo o papel de pai e de mãe. Por ausência dos pais, por perdas, por situações difíceis que a vida impôs, esses avós abriram os braços e assumiram a responsabilidade de criar as crianças que amam. É por eles que esta oração se levanta agora. Há avós aqui que já estão cansados, com o corpo pedindo descanso, e que mesmo assim acordam cedo, preparam a comida, levam à escola, cuidam da saúde, sustentam financeiramente netos que dependem inteiramente deles, que reaprenderam numa idade mais avançada a lidar com fraldas, com birras, com tarefas de escola, com todas as demandas de criar uma criança. São Miguel, coloca a tua guarda sobre cada um desses avós. Fortalece o corpo que já não tem a mesma energia de antes, mas que continua se doando por amor. Porque criar um neto nessa fase da vida traz desafios que ninguém vê. É o cansaço físico de quem já não tem a idade para correr atrás de uma criança pequena. É a preocupação financeira de quem talvez viva de uma aposentadoria e agora precisa sustentar mais bocas. É o medo de adoecer e não ter quem cuide da criança. É a angústia de pensar no futuro, de se perguntar quem vai cuidar daquele neto se um dia faltarem as forças. São Miguel alcança cada uma dessas preocupações. Que esses avós não carreguem sozinhos um peso tão grande. Protege, São Miguel, a saúde desses avós. Porque a maior preocupação de quem cria um neto nessa fase é justamente essa. Preciso estar bem, preciso durar, preciso ter forças, porque essa criança depende de mim. Guarda o corpo e a mente de cada um deles, que a saúde se mantenha firme, que as forças sejam renovadas dia após dia, que possam acompanhar o crescimento desses netos com vitalidade, presença e disposição, vendo-os crescer, amadurecer e se tornarem adultos. Protege também as crianças que estão sendo criadas pelos avós. Porque muitas vezes, essas crianças chegaram aos braços dos avós depois de situações difíceis, depois de perdas, depois de abandonos, depois de feridas que uma criança não deveria carregar. São Miguel, cuida do coração de cada um desses netos, que a ausência dos pais não deixe marcas profundas demais, que o amor dos avós seja suficiente para preencher os espaços vazios. Que essas crianças cresçam sabendo que são amadas, protegidas e seguras, apesar de tudo o que aconteceu. Traz, São Miguel, sabedoria para esses avós que enfrentam um mundo tão diferente daquele em que criaram os próprios filhos. Porque criar uma criança hoje
tem desafios novos. As telas, a internet, as pressões que não existiam antes, um mundo que mudou depressa demais. Ilumina cada avô e cada avó desta oração. Dá-lhes discernimento para orientar essas crianças em meio a tantas influências. Que consigam ser firmes quando precisam e acolhedores quando é hora, atravessando com sabedoria essa distância entre gerações. Cuida, São Miguel, também da parte emocional desses avós, porque muitos deles carregam sentimentos misturados. O amor imenso pelos netos, junto com o cansaço, a alegria de tê-los junto com o luto pela fase de descanso que não puderam viver, a gratidão junto com o medo constante do futuro. Não deixes que se sintam culpados por sentirem cansaço. Não deixes que se cobrem por não darem conta de tudo. Traz paz a esses corações que se doam tanto, que saibam que já estão fazendo muito mais do que muitos fariam. E provê, São Miguel, tudo o que essas famílias precisam. Que não falte o sustento para criar essas crianças com dignidade. Que apareçam ajudas, apoios, pessoas e recursos que aliviem o peso sobre os ombros desses avós. Que o Estado, a família estendida, a comunidade, quem for preciso, faça a sua parte para que esses avós não estejam sozinhos nessa missão. Que a providência do céu alcance cada uma dessas casas, onde o amor de um avô supre a ausência que a vida deixou. São Miguel Arcanjo, protege e fortalece cada avô e cada avó que está criando os netos, e guarda também cada criança que cresce sob esse cuidado, conforme cada um foi colocado sob a tua proteção nesta oração. Escreva com fé nos comentários: São Miguel, fortalece os avós que criam seus netos e protege essas crianças com o teu amor. São Rafael Arcanjo, médico das dores que ninguém consegue nomear, tu que enxergas o sofrimento que nenhum exame revela, voltamos agora o nosso olhar para ti com um pedido que muitos carregam com um cansaço particular. Há pessoas nesta oração que convivem com uma dor cuja causa os médicos ainda não descobriram, que já passaram por consultas, exames, especialistas e continuam ouvindo que está tudo normal, enquanto sentem no corpo que algo não está bem. É a essas pessoas presas entre a dor real e a falta de um diagnóstico que esta oração se dirige agora. Há quem sinta dores que vão e voltam sem explicação, que já fez todos os exames possíveis e mesmo assim não encontrou uma resposta, que começa a duvidar de si mesmo, a se perguntar se está inventando porque os resultados dizem que está tudo bem, mas o corpo insiste em dizer o contrário. Há uma angústia especial em sentir dor e não saber a origem dela, em não poder dar um nome ao que se sente, em não saber sequer como tratar aquilo que incomoda. São Rafael, aproxima-te de cada uma dessas pessoas com a tua mão de cura, porque há um sofrimento a mais quando a dor não tem nome. Quando existe um diagnóstico, ao menos existe um caminho, um tratamento, uma direção. Mas quando os médicos não descobrem a causa, a pessoa fica perdida, sem saber para onde ir, sentindo-se muitas vezes incompreendida até por quem deveria ajudá-la. São Rafael, tu que és o médico do céu, vai até onde a medicina humana ainda não conseguiu chegar. Revela aquilo que está escondido. Ilumina os profissionais que cuidam dessas pessoas para que encontrem, enfim, a origem do que aflige. Guia, São Rafael, as mãos e a mente dos médicos que acompanham esses casos. Que o exame certo seja pedido. Que o detalhe que passou despercebido seja finalmente notado. Que o profissional certo cruze o caminho dessas pessoas, aquele que vai olhar com outros olhos, que vai investigar com mais cuidado, que vai encontrar aquilo que os outros não encontraram. Que o diagnóstico que vem faltando seja revelado, para que o tratamento correto possa enfim começar e a cura possa acontecer. Cura, São Rafael, o desânimo de quem já se cansou de procurar respostas. Porque peregrinar de médico em médico, de exame em exame, sem encontrar solução, desgasta profundamente. Há quem já tenha quase desistido de buscar, achando que vai ter que conviver com aquela dor para sempre. Renova a esperança dessas pessoas. Que não desistam de cuidar de si. Que continuem buscando com a confiança de que a resposta existe e que no tempo certo ela será encontrada.
Alcança também, São Rafael, a dimensão emocional dessa dor sem causa aparente, porque às vezes o corpo grita aquilo que a alma não consegue dizer. Há dores físicas que carregam por baixo delas angústias, tensões, sofrimentos guardados que se manifestam através do corpo. Sem descartar nenhuma causa física, alcança também essas raízes mais profundas. Que onde houver uma ferida emocional alimentando a dor do corpo, essa ferida também seja tocada e curada por tua intervenção. Sustenta, São Rafael, quem convive com essa dor no dia a dia. Porque enquanto a causa não é descoberta, a vida continua e a dor atrapalha tudo: o trabalho, o sono, o humor, os relacionamentos, a capacidade de aproveitar os momentos simples. Dá a essas pessoas força para atravessar cada dia apesar do incômodo. Que a dor não roube completamente a alegria de viver. Que consigam, mesmo no meio do desconforto, encontrar momentos de paz e de leveza enquanto aguardam a cura completa. E traz, São Rafael, a cura que cada corpo espera, não apenas o alívio momentâneo, mas a solução verdadeira. Que a causa seja descoberta e tratada, ou que a própria dor simplesmente desapareça pela tua intervenção, mesmo sem explicação, como só o céu sabe fazer. Que cada pessoa desta oração que hoje convive com uma dor misteriosa possa em breve dar o testemunho de que foi curada, de que a dor foi embora, de que voltou a viver com o corpo em paz e com a saúde restaurada. São Rafael Arcanjo, cura cada dor que os médicos não conseguem explicar e revela aquilo que está escondido, trazendo a cura completa a cada corpo, conforme cada pessoa foi colocada sob a tua intercessão nesta oração. Escreva com fé nos comentários: São Rafael, cura a minha dor e revela aquilo que ninguém conseguiu descobrir. São Gabriel Arcanjo, mensageiro que traz do céu a palavra esperada, tu que anuncias as respostas no momento certo, voltamos agora o nosso clamor para ti com um pedido cheio de expectativa e de ansiedade. Há pessoas nesta oração vivendo aquela fase difícil da espera. Estão aguardando uma resposta importante, uma resposta que pode mudar tudo. E cada dia que passa sem que ela chegue parece uma eternidade. É a essas pessoas suspensas na incerteza da espera que esta oração se dirige agora. Há quem esteja esperando o resultado de um exame que vai definir os próximos passos da vida. Há quem aguarde a resposta de uma entrevista de emprego, de uma seleção, de uma proposta que pode transformar a situação da família. Há quem espere a decisão de um processo, o retorno de um pedido, a confirmação de algo pelo qual vem orando há muito tempo. São Gabriel, aproxima-te de cada uma dessas pessoas que vivem com o coração suspenso, esperando uma notícia que ainda não chegou. Porque a espera tem um peso próprio. Não é o peso de uma resposta ruim, porque a resposta ainda nem veio. É o peso de não saber. É a mente que cria mil cenários, que oscila entre a esperança e o medo, que imagina o melhor num momento e o pior no momento seguinte. É o telefone que se olha a cada instante. É o coração que dispara a cada notificação. São Gabriel, acalma cada coração que está preso nessa angústia da espera. Que a incerteza não roube a paz de quem aguarda. Silencia, São Gabriel, os pensamentos que se multiplicam durante a espera. Porque é justamente na ausência de resposta que a mente mais se agita, imaginando desfechos, antecipando sofrimentos que talvez nunca aconteçam, gastando energia com um futuro que ainda não chegou. Traz serenidade a essas pessoas, que consigam esperar sem se consumir, que descansem a mente em vez de torturá-la com hipóteses, que a espera seja vivida com paz e não com o desespero de quem não consegue pensar em outra coisa. Prepara, São Gabriel, o coração de cada um para receber a resposta que vem, porque a resposta pode ser aquela que se deseja, e então que haja gratidão e sabedoria para aproveitar bem a graça recebida. E se por acaso a resposta não for a esperada, que haja força para não desmoronar e a certeza de que Deus tem um caminho ainda que aquele específico se feche. Fortalece cada coração para qualquer que seja o desfecho, com a confiança de que o Senhor está no controle de tudo.
Move, São Gabriel, aquilo que precisa ser movido para que a resposta seja favorável. Se depende da decisão de alguém, toca o coração de quem vai decidir. Se depende de um resultado, que esse resultado seja o melhor possível. Se depende de circunstâncias que fogem ao controle da pessoa, que essas circunstâncias se alinhem para o bem dela. Vai à frente, São Gabriel, preparando o caminho para que, quando a resposta chegar, ela seja motivo de alegria e de testemunho. Apressa, São Gabriel, a chegada dessa resposta, se for da vontade de Deus, porque a demora cansa, e há quem já esteja esperando há tempo demais, com a vida como que pausada sem conseguir seguir em frente enquanto aquela definição não vem. Que a espera não se arraste além do necessário. Que a resposta chegue logo, trazendo o alívio de finalmente saber, de finalmente poder dar o próximo passo, de finalmente sair dessa suspensão que paralisa. E enquanto a resposta não chega, São Gabriel ensina cada pessoa a confiar. Que a espera se torne um tempo de fé e não de tormento. Que cada um aprenda a entregar nas mãos de Deus aquilo que não pode controlar, descansando na certeza de que Ele já conhece o desfecho e que já está cuidando de tudo. Que a paz de quem confia seja maior do que a ansiedade de quem espera. Que cada coração desta oração encontre serenidade, mesmo antes de a notícia chegar. São Gabriel Arcanjo, acalma o coração de quem aguarda uma resposta importante e traz no tempo certo a notícia esperada, conforme cada pessoa foi colocada sob a tua intercessão nesta oração. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel traz a resposta que eu tanto espero e acalma o meu coração na espera. São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestes, tu que desfazes toda a obra das trevas com o brilho da tua espada, voltamos agora para ti com um clamor firme, cheio de fé e de autoridade. Há pessoas nesta oração cuja vida parece travada por uma força que não se explica, que fazem tudo certo, que se esforçam, que lutam, e mesmo assim veem tudo dar errado, como se houvesse um bloqueio invisível impedindo cada conquista de se concretizar. É contra esse atraso de vida, contra tudo o que trava as bênçãos, que esta oração agora se levanta com toda a tua força. Há quem sinta que a vida está sempre a um passo de melhorar, mas que na última hora algo sempre acontece para atrapalhar. O emprego que estava garantido e escapou. O dinheiro que ia entrar e não entrou. A oportunidade que parecia certa e desmoronou sem explicação. Há quem veja pessoas ao redor prosperando enquanto a própria vida parece parada no mesmo lugar, ano após ano, por mais que se esforce. São Miguel, com a tua espada de luz, corta todo o bloqueio que está travando a vida de cada pessoa desta oração, porque existem obstáculos que não são naturais, existem travas que foram colocadas, atrasos que foram provocados, portas que foram fechadas, por forças que trabalham contra a prosperidade dos filhos de Deus. Toda inveja lançada, toda palavra de maldição pronunciada, todo mal desejado, toda obra das trevas que age para impedir o progresso de alguém. São Miguel, desfaz tudo isso agora. Que nenhuma dessas forças tenha mais autoridade sobre a vida de quem está aqui orando. Que todo bloqueio espiritual seja quebrado pela tua intervenção. Remove, São Miguel, os atrasos que se acumularam ao longo do tempo, porque há bênçãos que já estavam destinadas a essas pessoas e que ficaram retidas, presas, atrasadas por essas travas invisíveis. Bênçãos de prosperidade, de saúde, de vitórias, de portas abertas, que estavam a caminho, mas foram impedidas de chegar. Libera essas bênçãos agora, São Miguel. Que tudo o que estava retido seja liberado, que tudo o que estava atrasado chegue, e chegue em dobro, para compensar o tempo que foi roubado. Quebra, São Miguel, todo o ciclo de quase, porque há pessoas nesta oração que vivem uma vida de quase conseguir, de quase dar certo, de chegar perto e nunca alcançar. É uma frustração cruel, estar sempre perto da vitória e nunca tocá-la. Rompe esse ciclo com a tua espada, que o quase se transforme em conquista realizada. Que o que sempre escapava seja finalmente alcançado, que a vida travada dessas pessoas comece a andar, a fluir, a avançar, como sempre deveria ter avançado.
Protege, São Miguel, cada nova conquista que está por vir, porque não basta destravar, é preciso também proteger para que as travas não voltem. Coloca a tua guarda sobre cada porta que se abrir a partir de agora, que nenhuma inveja consiga fechar de novo o que o céu abriu, que nenhuma força contrária consiga travar de novo o que foi liberado, que cada bênção que chegar venha para ficar, firme, protegida, sob a tua vigilância constante. Liberta, São Miguel, essas pessoas também do desânimo que os atrasos causaram. Porque ver a vida travada por tanto tempo faz muita gente perder a esperança, achar que nasceu para não dar certo, que está condenada a sempre ficar para trás. Arranca essa mentira do coração de cada um. Que ninguém acredite que o atraso é o seu destino. Que cada pessoa desta oração recupere a confiança de que dias melhores são possíveis, de que a vida pode fluir, de que a virada está próxima. Que anuncia, São Miguel junto com São Gabriel, um tempo novo sobre cada uma dessas vidas. Um tempo em que o que estava parado começa a se mover, em que o que estava fechado começa a se abrir, em que o que estava atrasado começa a chegar. Que esta oração marque o fim de uma temporada de bloqueios e o início de uma temporada de bênçãos liberadas. Que cada pessoa que se sentia travada comece a testemunhar a partir de hoje que a sua vida finalmente destravou pela força do céu. São Miguel Arcanjo, quebra todo atraso de vida e desfaz toda trava que impede as bênçãos de chegarem, liberando tudo o que estava retido, conforme cada pessoa foi colocada sob a tua proteção nesta oração. Escreva com fé nos comentários: São Miguel, quebra todo atraso na minha vida e libera as bênçãos que estavam presas. São Rafael Arcanjo, médico do coração ferido, tu que sabes curar aquilo que se partiu por dentro, quando alguém confiou e foi traído, voltamos agora o nosso olhar para ti com um pedido cheio de dor guardada. Há pessoas nesta oração que carregam o peso de uma decepção amorosa, que amaram de verdade e foram feridas, que entregaram o coração e receberam em troca a traição, o abandono, a mentira, que hoje caminham com uma ferida aberta no lugar onde antes havia amor e confiança. É a esses corações partidos que esta oração se dirige agora com toda a tua ternura. Há quem tenha descoberto uma traição que virou o mundo de cabeça para baixo, que confiava plenamente e teve essa confiança despedaçada da pior forma. Há quem tenha sido abandonado por quem prometeu ficar, deixado para trás sem explicação, sem despedida, sem o cuidado que merecia. Há quem tenha amado alguém que nunca amou de volta com a mesma intensidade e que hoje carrega o vazio de uma entrega que não foi correspondida. São Rafael, aproxima-te de cada um desses corações. Toca a ferida exata que a decepção deixou, porque a dor de uma decepção amorosa é das mais profundas que existem. Não é só a perda de uma pessoa, é a perda de um futuro que se imaginava, de sonhos que se construíam a dois, de uma segurança que parecia sólida e que desabou. É a sensação de ter sido enganado, de ter dado o melhor de si e não ter sido suficiente. É acordar todos os dias com a lembrança de quem partiu e com o vazio que ficou. São Rafael, cura essa dor. Que o coração partido comece, aos poucos, a se recompor sob os teus cuidados. Liberta, São Rafael, do peso de se sentir culpado ou insuficiente. Porque muitas vezes quem é ferido numa decepção amorosa começa a se perguntar o que fez de errado, a acreditar que não foi bom o bastante, que não mereceu ser amado. Arranca essa mentira do coração de cada pessoa desta oração. Que ninguém carregue a culpa por ter sido traído. Que ninguém acredite que vale menos por não ter sido escolhido. Que cada um entenda que o erro de quem feriu não define o valor de quem foi ferido. Cura, São Rafael, a desconfiança que a decepção deixou. Porque quem é ferido no amor, muitas vezes ergue muros altos ao redor do coração, jurando nunca mais confiar, nunca mais se abrir, nunca mais amar, para não correr o risco de sofrer de novo. Compreende essa proteção, mas não deixes que ela aprisione. Que a ferida cicatrize sem endurecer o coração. Que a pessoa possa se curar sem se fechar para sempre. Que a capacidade de amar, mesmo machucada, não seja perdida, apenas guardada até o tempo certo de florescer de novo. Ajuda cada pessoa, São Rafael, a soltar quem já se foi.
porque parte da dor vem de continuar preso a quem partiu, de reviver as lembranças, de alimentar a esperança de um retorno que talvez não venha, de não conseguir seguir em frente porque o coração ainda está agarrado ao que foi. Dá a essas pessoas a força para soltar, não para esquecer, mas para libertar a si mesmas, que consigam desapegar do que acabou para abrir espaço ao que ainda está por vir. Preenche, São Rafael, o vazio que a decepção deixou, porque quando alguém parte, fica um espaço que parece impossível de preencher. Um silêncio na casa, uma ausência nos dias, uma solidão que dói. Enche esse vazio, São Rafael, primeiro com a presença de Deus, que é o único amor que nunca decepciona, nunca trai, nunca abandona. Que cada coração partido experimente esse amor que cura por dentro, que restaura a dignidade, que devolve a certeza de ser amado de forma incondicional e renova, São Rafael, a esperança no amor. Porque uma decepção pode fazer a pessoa acreditar que o amor não vale a pena, que é melhor viver sozinho do que arriscar sofrer de novo. Cura essa descrença. Que cada pessoa desta oração entenda que uma decepção não é o fim da história do amor na vida dela. Que existe sim a possibilidade de amar de novo, de forma mais madura, mais sábia e talvez muito mais feliz. Que o coração que hoje está partido possa, no tempo certo, voltar a amar e a ser amado como merece. São Rafael Arcanjo, cura cada coração ferido por uma decepção amorosa e restaura a esperança no amor, conforme cada pessoa foi colocada sob a tua intercessão nesta oração. Escreva com fé nos comentários. São Rafael cura o meu coração ferido e restaura em mim a esperança de amar de novo. São Gabriel Arcanjo, mensageiro dos sonhos que o céu ainda não desistiu de realizar, tu que anuncias esperança justamente a quem acha que já passou da hora, chegamos agora ao momento final desta oração, trazendo diante de ti tudo aquilo que foi colocado nas mãos do céu ao longo deste tempo de fé. Trouxemos corações sufocados pela pressão excessiva no trabalho e pedimos a paz de trabalhar com dignidade. Trouxemos noites roubadas pela preocupação com o dinheiro e pedimos o descanso do sono. Trouxemos vendas e negócios travados e pedimos que os caminhos se abrissem. Tudo isso foi entregue e nada foi esquecido pelo céu. Trouxemos os avós que criam os netos com amor e cansaço e pedimos força e proteção para eles e para as crianças. Trouxemos as dores que os médicos não conseguem explicar e pedimos a cura que revela o que está escondido. Trouxemos os corações ansiosos que aguardam uma resposta importante e pedimos serenidade e a notícia esperada. Trouxemos as vidas travadas por bloqueios invisíveis e pedimos que todo atraso fosse quebrado e as bênçãos liberadas. Trouxemos os corações partidos por uma decepção amorosa e pedimos cura e a esperança de amar de novo. Cada uma dessas intenções foi ouvida. Cada uma está agora nas mãos dos arcanjos do Senhor. E agora, São Gabriel, eu te peço que coloques o teu olhar sobre quem chegou até aqui, achando que já passou da hora dos seus sonhos. Porque há pessoas nesta oração que enterraram os próprios desejos, acreditando que agora é tarde demais. Que olham a idade, as circunstâncias, os anos que passaram e concluíram que a janela dos sonhos já se fechou. Que veem os planos de juventude como algo perdido, impossível, coisa que não vai mais acontecer. A essas pessoas, São Gabriel anuncia com a tua voz do céu: para Deus nunca é tarde demais. Sopra, São Gabriel, uma esperança nova sobre cada sonho que foi dado como morto. Que aquilo que a pessoa achava impossível por causa do tempo volte a parecer possível. Que ela entenda que Deus não olha o relógio como os homens olham, que os planos dele não têm prazo de validade, que muitas das maiores histórias começaram exatamente quando ninguém mais esperava. Renova o senso de propósito de cada coração que o havia arquivado. Que ninguém saia desta oração apenas aliviado, mas verdadeiramente renovado, com a coragem de acreditar de novo naquilo que um dia sonhou. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, consagrai agora cada pessoa que se uniu a esta corrente de fé. Cobri cada uma com a vossa proteção, com a vossa cura, com a vossa luz que anuncia o novo. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou.
Que a paz que supera todo entendimento guarde cada coração. Que a certeza de ser amado por Deus sustente cada passo dos próximos dias. E que, quando os desafios voltarem, como sempre voltam, cada um se lembre de que não caminha sozinho, de que há um exército do céu ao seu lado, de que o mesmo Deus que ouviu esta oração continua agindo mesmo quando não se vê. Que esta seja lembrada como a oração em que algo começou a mudar. O momento em que um peso foi aliviado, em que uma trava foi quebrada, em que um coração ferido começou a sarar, em que um sonho enterrado voltou a respirar. Levai, ó santos arcanjos, cada uma dessas intenções diante do trono do Altíssimo e voltai com as respostas que cada coração espera. Confiamos, cremos, entregamos tudo nas mãos de Deus, com a certeza de que o melhor ainda está por vir. Escreva com fé nos comentários: São Miguel, São Rafael e São Gabriel, renovai a minha esperança e realizai os sonhos que eu achei que já era tarde para viver. Se esta oração tocou o seu coração, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal Jornada da Fé, se ainda não faz parte desta família de oração. Considere também se tornar membro para apoiar esta missão de levar oração diária a quem mais precisa. E compartilhe esta oração com alguém que você sabe que enterrou os próprios sonhos achando que já era tarde, alguém que precisa ouvir que para Deus nunca é tarde demais para recomeçar. Que os santos arcanjos São Miguel, São Rafael e São Gabriel abençoem você, os seus sonhos e cada porta que ainda está para se abrir na sua vida. Juntos em oração, somos mais fortes.